Salve Maria, se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e essa é a oitava aula do nosso curso sobre os 4 temperamentos à luz da fé. Na aula passada nós falamos sobre o fleumático e na aula de hoje nós vamos falar sobre o melancólico. Mas antes de continuar, eu já convido você a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível, tudo bem? Então vamos lá. O melancólico, assim como o fleumático que nós abordamos na aula passada, eles têm uma característica em comum, eles compartilham algo, uma reação lenta. Lembra daquela pergunta lá da segunda aula, quando nós dissemos a sua reação diante das situações é lenta ou é rápida? Para o fleumático e para o melancólico, a reação é sempre lenta. Então eles compartilham algo que é o quê? Aquele se fechar no mundinho. Mas enquanto o fleumático se fecha nesse mundo para fugir dos desafios, o melancólico, pelo contrário, ele se fecha nesse mundinho para ficar remoendo aquela discussão, aquela briga, ele fica falando consigo mesmo, ele fica imaginando coisas que ele poderia ter dito naquela situação. E por que que isso acontece? Isso aí quer dizer da segunda pergunta que nós fizemos, sobre a impressão. A impressão é rápida ou é duradoura? No caso do fleumático, a impressão é muito rápida. Se ele tem a reação, logo já passa. Já o melancólico não. O melancólico, se acontece a reação, se ele reage de alguma forma, mesmo que depois de muito tempo, e aquela impressão marca ele vai carregar aquilo por muito tempo. O melancólico é aquele que não vai esquecer uma briga mesmo depois de muitos anos. Ele não vai esquecer um desentendimento com aquela pessoa, mesmo que passe muito tempo. E é engraçado que, geralmente, quando você encontra alguém falando sozinho, provavelmente essa pessoa é um melancólico. Por quê? Ele tem a tendência de ficar revivendo as situações na cabeça dele, às vezes brigando com a pessoa dentro da sua própria cabeça, né? Revivendo a situação. E essas brigas, essas discussões são tão intensas, tão fortes, que muitas vezes ele vai verbalizar isso em palavras. Então ele vai começar a murmurar alguma coisa ou falar em voz alta alguma coisa, mas na verdade é aquilo que está acontecendo na cabeça dele, né? E qual que é o perigo disso? O perigo disso é do melancólico se fechar nas suas próprias ilusões. Ele começa a viver aquele mundo de faz de conta que ele vai criando, ele vai vivendo as construções que ele vai fazendo na cabeça dele e ele se esquece de viver nesse mundo, viver as experiências desse mundo, as coisas desse mundo. E é interessante que o defeito dominante do melancólico é a sua memória afetiva, aquela memória que muitas vezes tende a resgatar as coisas ruins do passado, tende a cultivar os sentimentos ruins, o sentimento de pessimismo, de desesperança. Isso pode aprisioná-lo no passado e impedir que ele viva novas experiências. Só que também, por outro lado, a feliz disposição, ou seja, talvez a principal virtude do melancólico é também essa memória afetiva. Mas quando essa memória afetiva é orientada para Deus. Por quê? Talvez você tenha uma experiência, algo que te marcou, quando você fez uma primeira experiência com Deus, que nós chamamos de memória de Deus, né? Memória Dei. Muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos esquecemos de Deus, quando caímos no meio do caminho, quando vivemos situações distantes de Deus, é quando nós nos esquecemos das primeiras experiências que fizemos com Deus. E essa é uma graça que o melancólico tem, a graça de cultivar uma memória afetiva. Só que geralmente a tendência é de cultivar uma memória afetiva para as coisas ruins. Então, o melancólico precisa fazer um trabalho de reconstrução dessa memória, de reordenação dessa memória, para que ele consiga trazer, usar, né, essa feliz disposição que ele tem da memória para as coisas boas, para que ele consiga trazer sempre a experiência primeira que ele fez com Deus, aquele Deus que um dia tirou ele daquela situação de pecado, tirou ele daquela situação de tribulação, aquele Deus que um dia mostrou o amor e a misericórdia para ele. É para isso que ele tem que usar essa memória afetiva. E fazendo novamente essa relação entre o fleumático e o melancólico, nós podemos ver muito bem isso naquela passagem de Marta e Maria, né, em Betânia. Enquanto nós vemos Marta um tanto dispersa, né, com as coisas, com os afazeres da cozinha, enquanto o principal estava ali na sala, que era Jesus, Marta estava lá na cozinha, né, trabalhando, mexendo nas panelas, providenciando alguma coisa. Maria não, ela consegue olhar para o mestre e permanecer ali. Por quê? Porque aquela reação que um dia ela teve lá atrás com
o primeiro amor, o primeiro encontro com o Senhor, com Jesus, ela guardou no seu coração e hoje ela consegue trazer na sua memória aquela experiência. Então aquela experiência a marcou tanto que imprimiu algo na alma dela e hoje ela troca qualquer coisa para ficar com Jesus. Então, ali nós temos bem claramente essas duas figuras, Marta fleumática e Maria melancólica. Maria escolheu a melhor parte, não é porque ela é melhor do que Marta, é porque ela escolheu guardar a memória da experiência que um dia ela fez com Jesus. E aquela memória nunca mais a abandonou. Entretanto, não é fácil tirar o melancólico da sua acomodação, porque assim como o fleumático, ele tem reações mais lentas. Ele demora para ser excitado no sentido de sair da sua acomodação. Então, o primeiro ponto é trabalhar essa excitação do melancólico, é trabalhar esse sair da sua zona de conforto do melancólico. Ele precisa ser constantemente provado diante dos desafios, para que de tudo aquilo que ele vive, que ele experimenta, algo fique impresso no seu coração, algo fique marcado no seu ser. E talvez o maior exemplo que nós temos de melancólico seja Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela que, mesmo diante do seu pessimismo, da sua desesperança, de achar que nada poderia dar certo para ela, de achar que ela nunca entraria no Carmelo, ela conseguiu entender que ali havia uma oportunidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, com 14 anos, ela faz uma experiência com Deus de ser curada através do sorriso de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Sorriso, e aquela memória de Nossa Senhora, aquela memória daquela experiência que ela faz com Deus através de Nossa Senhora, caminha o restante da vida com ela, os 10 anos restantes de vida que ela teve. E ela nunca mais se esqueceu, ela nunca mais parou para reclamar, para murmurar, porque ela entendeu que mesmo vivendo a sua pequenez, ela era gigante diante de Deus, não pelos seus próprios méritos, não por aquilo que ela tinha feito, mas por graça de Deus. E isso é o que nós precisamos cultivar do melancólico. Precisamos tentar aprender do melancólico, essa memória de Deus, a graça de guardar a experiência com Deus. E quando vierem as tribulações, vierem as dificuldades, que nós tenhamos a capacidade de puxar essas experiências, de reavivar essas experiências, quase que viver essas experiências novamente e não permitir que o desânimo, que o pessimismo, que as coisas ruins ocupem o nosso coração. Que nós possamos aprender e cultivar isso dos melancólicos. Mesmo que você não seja um melancólico, que talvez você seja um colérico, mas que você busque sempre fazer memória das coisas boas, das promessas de Deus para a sua vida. Espero que você tenha aproveitado a aula de hoje e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe você.